Hello, Polo Lovers! Eu sou a Diana e a gente está aqui em mais um episódio do nosso PoloCast. Hoje a nossa convidada é a Juliana Bertin. Muito obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Antes da gente começar o papo com a Ju, eu quero convidar todo mundo a seguir o Polo em todas as redes sociais. Pode procurar por @polodigitalmogi, vocês vão encontrar a gente, tudo que a gente faz, todos os nossos conteúdos. Então, já no nosso papo com a Ju Bertin, a Ju ela é empreendedora mogiana, mãe de 2 pets, gerontóloga, depois a Ju vai explicar pra gente o que é isso, e fundadora da Social. Também ela vai dar mais explicações sobre essa startup, que nasceu do Polo, já é um spoiler aí. Então, Ju, a gente sempre começa o podcast perguntando quem é você na fila do Polo. Então, quem é a Ju Bertin na fila do Polo? Essa pergunta é muito importante, ao mesmo tempo muito difícil de responder, porque a gente é tantas coisas, mas quando vai responder essa pergunta, sempre coloca o final da jornada, a jornada atual. Então, quem sou eu? Eu sou uma pessoa maluca por bicho, sou mãe de 3 pets. Falei 2. Uma fica numa guarda compartilhada com os meus pais, e aí tem 2 monstrinhos comigo em casa. Sou casada, consegui casar aí nesse meio de pandemia. Sou gerontóloga, que é uma profissão que estuda o envelhecimento como um processo. Então, vai desde a parte biológica, a parte de direitos, de arquitetura, tudo está envolvido, desde que a gente nasce até o momento que a gente morre. Então, o gerontologia, ela olha todo esse processo. Depois entrei nesse mundo de negócios de impacto social, de terceiro setor, e me apaixonei e é onde eu estou agora. Então, eu sou uma das fundadoras da Social, junto com o Rodrigo. E setembro agora a gente faz 3 anos. 3 anos da Social. E você também já foi modelo, né, gente? A Ju já foi modelo. Já fui modelo dos 13 aos 18 anos. Modelo tem modelo comercial, que geralmente é de foto, de eventos, e tem o modelo fashion, que é de passarela. Eu fui mais modelo fashion, e aí, quando mais velha, fui mais para essa parte comercial. Foi uma experiência muito enriquecedora. Não é algo que eu cito muito, foi um momento que eu tive muito minha família próxima, mas não foi um mundo legal para mim. Uhum. Então, por isso que eu decidi parar. Apesar de quem ainda não me conhece, eu tenho 1,85 m e eu era magrela. Então, eu tinha todo um potencial de alavancar na carreira, de fazer a carreira fora do Brasil, mas aí eu decidi ficar com a minha família e continuar os meus estudos. Então, foi a parte decisiva de ou eu abandonava tudo ou eu ficava. E eu decidi ficar e eu tô aqui hoje. Então, depois dessa carreira aí de modelo, você foi para a área de gerontologia e agora você é empreendedora, né? Isso. E você é empreendedora da Social, né? A gente já falou. Eu queria que você contasse um pouquinho de como surgiu a Social, o que a Social faz hoje em dia, né? Qual é o propósito da Social? Sim, começar do começo, quando eu parei com a carreira de modelo, eu passei na faculdade, na Universidade Federal de São Carlos, no curso de gerontologia. Eu sou a 2ª turma. Sou uma das primeiras profissionais que tem no Brasil dessa profissão ainda não regulamentada, mas extremamente necessária num país que está envelhecendo. Na graduação tive acesso em diversos setores e aí a gente descobre o que não quer fazer. Não... Importante, né? Tanto quanto descobrir o que quer fazer, descobrir o que não quer fazer. Exato. As pessoas ficam muito assim, o que você quer fazer? Eu falei, o que eu quero eu não sei, mas o que eu não quero eu já tenho certeza. Ótimo. E aí, durante a graduação, tive todas essas experiências e fui encaminhando para a parte mais de gestão de envelhecimento, de gestão de pessoas. E aí começou toda essa minha proximidade com pessoas. Eu tenho muita facilidade com pessoas. E aí eu fiz um mestrado em engenharia urbana. E aí eu fui estudar como as cidades lidam com o processo de envelhecimento. Estudei um condomínio exclusivo para idosos e comecei a ter acesso a ONGs. Por isso que eu contei essa história, que foi aqui que as coisas começaram a mudar.
E aí o mestrado foi um processo bem difícil também, para quem já fez mestrado sabe o quão pesado em 2 anos é você produzir um conteúdo novo, tentar descobrir algo e resolver um problema. Então, durante o mestrado, comecei a ter acesso a entidades do terceiro setor, a entender como que elas funcionam, que elas não funcionam, não têm estrutura. E aí eu finalizei o mestrado, fiquei perdida. Não consegui emprego, minha profissão não era reconhecida. Trabalhei no restaurante, no caixa, fazia um pouco da parte de gerência, fiz alguns outros trabalhos. E aí, quando eu volto para Mogi, perdida. O que eu vou fazer da vida, né? E aí, comecei uma consultoria em envelhecimento. Então, eu oferecia para as famílias uma forma de entender o processo de doença. E eu tive 2 famílias clientes. Tudo bem. Tudo isso, né? Mas foi ótimo. Isso. E aí, uma dessas famílias me marcou muito. Que era uma família que tinha um filho que não tinha contato com o avô. Não gostava. Esse avô começou o processo de doença de Alzheimer. E aí a família precisou acolher esse idoso na residência. E aí tinha toda a briga com o neto. Todo esse convívio difícil, imagina. O não convívio, não né? convívio. E aí esse neto não aceitava, teve ciúmes, era um adolescente de 15, 16 anos. Então foi uma chegada desse idoso numa situação difícil. O Alzheimer, ele traz muito peso para essa família. E ainda tinha um adolescente que não estava entendendo, está se sentindo abandonado. Então ela me convidou para entender como que ela podia melhorar esse processo. E aí, ao invés de atuar com os pais desse adolescente, com a filha dessa pessoa com Alzheimer, eu preferi falar com o adolescente. Para entender o que estava tão bravo, por que ele não gostava tanto do avô, né? O que tinha acontecido, que conflito que tinha ali. E aí eu entendi que ele não é que ele não gostava do avô, é que os pais deixavam ele para ficar com o avô. E desde que ele era pequeno. Transferiam a responsabilidade. Isso. Então ele acabava ficando de lado, porque, vamos no parque? Não, a gente tem que ir almoçar com o vovô. Então sempre gerou esse atrito e esse adolescente não gostava. E aí eu conversei, falei da doença, como que é o processo. E aí aos poucos ele foi tomando uma cadeira de cuidador. Então ele ficava olhando o que os pais faziam, se a medicação estava certa. Ele começou a acompanhar no médico. Ele às vezes falava, não, pode sair, eu vou ficar com o vô, pode ir no mercado, não precisa levar, eu fico em casa. E aí chegou num momento, acho que depois de 6, quase 8 meses que eu estava conversando com esse adolescente, que ele caiu a ficha de que é uma doença, não é o vovô ali. E aí ele tomou por completo esse papel de cuidador. Então ele se tornou um cuidador, ele tomou toda a frente. É um papel difícil para um adolescente, então os pais ficaram ali sempre dando um suporte. E esse adolescente falou que queria seguir essa carreira, não de cuidador, mas na área de saúde para cuidar de pessoas em envelhecimento. Então, eu tive 2 clientes, mas foram 2 clientes. 2 histórias maravilhosas, né? Sim, então foi muito difícil, é muito difícil essa construção e passar essa informação. Mas quando a gente chega num momento que vê essa virada de chave, tudo valeu a pena. Valeu a pena as portas que eu tomei na cara, valeu a pena, tia, sai daqui, eu tenho que jogar bola. Tá bom, tudo tem seu tempo, né? E aí isso me marcou, porque eu falei, não, é através dessa conversa, de ouvir, de passar informação, de esperar o momento certo, as coisas vão se alinhando, né? Então foi o início do meu empreendedorismo foi assim. E pensei em desistir 1000 vezes. E aí meu pai, na época eu trabalhava na prefeitura de Mogi, e falou, tem o Polo Digital lá em César, vai lá conhecer, vai numa palestra, não sei o quê. E aí eu fiquei olhando, que não tem nada a ver comigo, eu não sou da tecnologia, eu sou da saúde. Aí vai. Meu pai é assim, agora, vai lá. Beijo, pai. E essa é uma história interessante, assim, interessante. A gente tem um carinho muito grande pela Ju, pela história da Ju, pela Social. E eu me lembro desse dia, quando a Ju apareceu aqui perdida. Mas eu quero que ela conte essa história. Eu cheguei e logo que você entra, eu fiquei com vergonha de ir até o fim do corredor. Aí eu entrei, sentei ali na mesinha e fiquei observando. Todo mundo
trabalhando e se conhecendo, não sei o quê. E eu sentadinha lá com o meu computador. Aí deu um tempinho, veio uma pessoa e falou: "O que você tá fazendo aqui?" Eu falei: "Não sei." E aí eu tinha toda essa ideia da consultoria e contei. Então, e depois desse momento, dessa provocação, "O que você tá fazendo aqui?", outras vieram. E aí eu tive a coragem de seguir o corredor. Aqui ficam as startups, aqui são os eventos, não sei o quê. Eu voltei em outros eventos, vi algumas palestras e fiz a formação. Teve um curso aqui, que foi o primeiro curso que eu fiz, de negócios de impacto social. Foi uma semana intensa, o dia inteiro a gente passava aqui. E foi magnífico, magnífico. E aí que eu entendi, não, eu quero ficar aqui. E aí toda vez que eu vinha no curso eu falava: "Eu vou ficar nessas salas. Eu ainda vou ficar aqui. Esse aqui ainda vai ser a casa de uma empresa que eu vou criar. Mas eu quero ficar aqui." Que aqui a gente tem algumas salas de startups, que nós acolhemos algumas startups e ajudamos esses projetos a crescerem, a evoluírem. E a Ju, então, ali, acho que ali começou esse namoro de querer ficar aqui, pertencer ao polo, né? Pode continuar essa história aí. E aí desse workshop de negócio de impacto social, nasceu a primeira ideia da Social. A primeira ideia da Social era resolver problemas financeiros de entidades sociais. Hoje as OSCs, né? Mas todo mundo conhece como ONG. E vou falar de ONG que é para todo mundo entender. Então a ideia que eu tive com o meu grupo naquele momento era pegar editais, traduzir de uma forma que a ONG conseguisse se inscrever, com as informações corretas, com a documentação correta. Mas é quase impossível, porque cada edital é uma coisa, não tem algo igual de todo mundo. Uma documentação outra é igual, mas o jeito de escrever não é. E aí eu fiquei patinando. Como que eu vou tornar isso escalável se é quase que manual? Tive muito apoio. Uma das pessoas do grupo, que era o Caio, o Caio Quadrado, que acompanhou comigo esse processo, ele fazia parte de uma entidade social. Eu ia lá muito conversar, a esposa dele fazia parte da administração. E falava, era assim, era assado. Eu na minha cabeça, como que eu vou fazer? Como que a gente vai resolver? E aí foi caminhando, e conheci o Rodrigo, que é meu sócio aqui, que era um dos incubados. Também era um incubado. Um abraço, Rodrigo. Filho do Polo também, né? Sim. O Rodrigo já tinha o Octano aqui no Polo. Ele é desenvolvedor, cuida da parte de tecnologia. Mas ele fala que a última coisa que ele faz é desenvolver, é o hobby. É a última coisa mesmo. Porque tem toda a parte administrativa de venda que ele faz muito bem. E aí o desenvolvimento é um processo, é um caminho que segue. E aí, nesse momento que eu passei no Startup SP, que foi um programa do Polo com o Sebrae, eu incubei aqui, consegui ir para a sala, mas ainda sem uma ideia muito pronta. Um produto muito palpável, era muito teste. E aí, numa dessas provocações, o Rodrigo se aproximou. Ele tinha o Octano, que trabalhava com cupom fiscal, eu tinha toda essa ideia da Social de entidades sociais, e aí ele se aproximou e a gente fez o teste da Social. Então, há quase 3 anos atrás, foi o lançamento da primeira Social dentro do Octano. Então, o teste foi feito dentro do Octano, onde os usuários liam o cupom fiscal, conseguiam cashback e doavam. E a gente teve 5 ONGs cobaias, que estão até hoje com a gente. Então, o tempo que eu comentei com aquele adolescente, ele se repetiu aqui. Eu vim para o Polo perdida. Não sabia o que esperar, eu não sabia o que eu ia fazer. Meu pai mandou vir, eu vou vir. E aí lá a gente vê o que faz. E aí abriu todo um leque novo de pessoas, de oportunidades, de caminhos. E aí o tempo vai amadurecendo. E você vai começando a enxergar as coisas, né? Então eu tô no Polo, passei por 2 incubações, né? E sempre tô aqui, então mesmo quando a gente não tava nesse ciclo, a gente usava o coworking. Sempre vieram aqui, participavam dos eventos, né? Porque é um ambiente que faz a gente pensar. Então às vezes, é um tema, a gente tá cansado de ouvir, mas escuta. Porque aí você consegue remodelar e dar uma cara nova para algo que não estava funcionando tão bem. Então o Polo tem, para mim, uma importância enorme
de conseguir trilhar o caminho, de seguir um caminho. Então, naquela perdida, hoje eu sei o que eu faço, viu, gente? Hoje eu sei e gosto muito do que eu faço. Hoje você sabe do que você não gosta e do que você gosta também. Exatamente. Então, para mim foi fundamental estar aqui, ouvir pessoas, me espelhar em pessoas, ter contato com conteúdos, criptomoeda, tecnologia que eu nunca tive. Eu era da parte da saúde, da parte acadêmica, dei aula em mestrado. Outra coisa, eu já fui professora de mestrado. De mestrado também, mais essa função. Então era muita parte acadêmica, saúde e envelhecimento. E a parte de tecnologia eu tive aqui no Polo. De negócio, nunca tive aqui. Então, o Polo que trouxe toda essa bagagem para mim. Que bom, Ju. Ficamos felizes. E a gente falou da Social, eu queria que vocês definissem o que é a Social hoje, em que nível que a Social está. Hoje a Social é uma empresa de tecnologia que engaja pessoas. Nós movemos pessoas para mudar o mundo. Conectamos pessoas e propósitos sociais. Hoje a gente faz isso de algumas formas. Hoje, principalmente, a parte da doação de cupom fiscal. Então, baixem o aplicativo da Social, onde vocês vão poder doar seu cupom fiscal, escolher uma entidade que vai ser beneficiada, participar de competições. A gente transformou a doação de cupom fiscal em um jogo. Então, é divertido, tem premiação e também tem cashback. Então, a Social oferece essa oportunidade para as pessoas fazerem a diferença. Para a entidade social, para a ONG que faz parte da Social, hoje são 45 de todo o estado de São Paulo. A gente leva inteligência de dados, então uma forma de captar esse recurso de forma mais efetiva e conexão com o doador. Ela o tempo todo pode mandar: oi doador, estou aqui. Olha, a gente com a sua doação pagou a conta de água. Então o tempo inteiro ela consegue se conectar com o doador. E a gente tem o terceiro pilar, que é junto a empresas. Então eu falei que a Social é uma tecnologia de engajar pessoas, de mover pessoas. Então a gente leva para a empresa uma oportunidade dela engajar os seus funcionários e gerar impacto social. Duas dores enormes. Engajar, unir os funcionários e ter um impacto real e medido. Então são esses três pilares: o aplicativo disponível gratuitamente para todo mundo, a inteligência de dados para as entidades e o tal do ESG, impacto social, para as empresas. E já que a gente falou de ESG e negócio de impacto social, hoje a Social é uma startup uma empresa de negócio de impacto social. Isso. E eu queria que você explicasse o que é isso, o que é uma empresa de negócio, né, negócio de impacto social. E queria que você falasse também sobre ESG, que está super em alta, e aí as empresas querem fazer parte, querem entender, mas não sabem, né? Sim. Tem um setor chamado 2.5, que são negócios de impacto social. São três setores, né, principalmente. Tem a Social está entre ONG e entre empresa. Nós geramos impacto positivo na sociedade, como uma ONG deve fazer, mas nós visamos lucro como uma empresa deve fazer. Então, hoje tem esse setor 2.5, que são negócios de impacto social. E a gente tem a difícil missão de gerar dois lucros, para a sociedade e para o caixa da empresa. Então, negócios de impacto social tem uma grande diferença de uma ONG, porque ela tem fins lucrativos, e tem uma grande diferença, hoje não tão diferente, com uma empresa, que ela tem que visar gerar um impacto positivo. O ESG é uma moda antiga, não é de hoje, mas que está tomando um poder muito maior hoje. O que é o ESG? É uma sigla em inglês que fala do ambiental, governança e social. São métricas, ações e direcionamentos com que você tem que olhar o que você faz, se ele está gerando positividade para esses três pontos: para o meio ambiente, para a governança, que é a administração interna da sua empresa, como que está a cultura, como que é esse ambiente, se tem todas as diretrizes de transparência, de segurança, de ética. E tem a parte social, que envolve tanto trabalhadores quanto o impacto na comunidade que está inserido. Então, tem uma segunda sigla, que é o ASG, Ambiental, Social e Governança, que também é utilizado, que é a tradução. Então, o ESG é uma forma nova de fazer negócio. Mas ele não pode ser só da boca para fora. Ele tem que ser internalizado como estratégia.
A gente hoje está no momento onde as empresas precisam mudar, porque investimentos, um produto, quando ele tem impacto social e um produto que ele não tem, 80% dos consumidores vão escolher o que tem impacto social real e divulgado. Então, as empresas, elas precisam mudar. Não é uma modinha, ela não vai embora e não é um mimimi. Que não é uma modinha, né? É um novo jeito de fazer negócio, porque a gente está num momento muito difícil do mundo. Acho que existe essa cobrança por parte da sociedade, né? Exato. Que de fato aconteça. E quando o ESG ele é tido como estratégia dentro de um negócio, dentro de uma empresa, ele muda diversos fatores. Não é fácil implementar o ESG, ele é custoso e ele leva um tempo para você observar o resultado disso, ele não é imediato, como algumas ações são, mas ele traz um benefício a longo prazo muito grande. Então, as maiores empresas que a gente tem no Brasil e no mundo, elas olham completamente. A Suzano, papel e celulose, que é aqui tão pertinho da gente, ela é vitrine de tantas coisas que ela faz em relação ao ESG. Ela recebe premiações e premiações. É uma empresa para a gente olhar para tudo que ela faz. E assim como a Suzano, a gente tem diversas outras empresas que a gente pode olhar, desde pequenas empresas, ações pequenas, a empresas enormes como a Suzano que está na B3. Então, é preciso olhar para o ESG, é preciso olhar para o impacto que a gente gera. Não é só lucro. Dinheiro por dinheiro, se acabar o mundo, o dinheiro não é nada. Se não tiver água para a gente beber, se a gente não puder sair de casa, o dinheiro não é nada. Não é nada. Então, a empresa hoje ela não tem que gerar dinheiro por dinheiro, ela tem que gerar valor. Ela tem que ter um valor ali agregado. E isso aumenta a venda, aumenta aí, tem todo o marketing que é possível, o marketing positivo que é possível fazer por trás. E a Social está aí também para ajudar as empresas a enxergar, né, esse valor. Você falou da Suzano, de uma grande empresa que recebeu essas premiações, e eu sei que a Social também já recebeu algumas premiações, alguns reconhecimentos, que eu acho que são indicadores de que vocês estão indo no caminho certo. Você quer falar um pouquinho, mencionar esses prêmios que vocês já receberam? Sim, a gente recebeu alguns prêmios, tem alguns selos bem bacanas que a Social tem, mas 2 são internacionais. Então, a Social tem 2 reconhecimentos internacional. Um é sobre um programa de aceleração. Aceleração é um programa que olha para a startup, acompanha durante um período e ela tem várias validações para que no final ela receba um certificado que cumpriu. É o Inovativa Brasil. Ele é o maior da América Latina. E além dele certificar que a startup passou por isso, ele tem um prêmio de destaque. E a Social, no ano de 2021, foi destaque no setor de serviço, não foi nem de impacto social. Então, dentro de todas as startups que prestam serviço, a Social, um negócio de impacto social, foi receber o prêmio de destaque. A gente tem até uma placa bonitona que fica aqui na nossa sala. E o segundo prêmio é um outro reconhecimento também da América Latina, que tem uma premiação que chama You Impact. E ela é pela FDC, da Fundação Dom Cabral, com alguns outros atores também. E ela certifica, é um processo super rigoroso, um questionário rigoroso, que também certifica negócios de impacto social. E a Social novamente teve destaque, ficou entre o top 3 da América Latina, no setor de impacto social. Que legal, João. Então, significa que tudo que a gente criou, todo esse ambiente divertido, de engajamento de pessoas, ele vem gerando frutos e a gente mede. Exato. E vem entregando todo esse valor para quem participa da plataforma, para quem contrata a plataforma. E daí eu acho também que aí o propósito da Social vem sendo percebido pelas outras empresas e pessoas, né? Então, para finalizar assim, o nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo ou assistindo a gente. E dentro dessa mensagem também, se você pudesse contar aquela história do Beija-Flor, que é uma história bem interessante, que eu gosto de ouvir a Ju contar para a gente. A Social, ela nasceu por conta do Caio Quadrado, lá no início, me contou uma fábula, que é a fábula do Beija-Flor e do incêndio na floresta. A fábula conta que um dia a floresta pegou fogo e os animais fugiram, menos o menor deles, que era o Beija-Flor. Ele ia no lago e voltava com uma gotinha no bico e colocava no incêndio.
E aí um dos animais voltou. Alguns dizem foi o urso, o leão, a girafa. Um dos animais voltou e falou: bora, cara, a gente precisa se salvar, tá pegando fogo. Se você ficar, você vai morrer. E o beija-flor, tranquilo, respondeu: eu tô fazendo a minha parte. De gota em gota eu vou apagar o incêndio. Eu vou ficar. Esse animal que voltou ficou, começou a ajudar ele, então ele ia também no lago e voltava com a água. E os outros animais perceberam a falta dos dois e retornaram. No fim, todo mundo estava apagando o incêndio e eles conseguiram salvar a casa deles. Então, o que essa fábula traz? A gente direto pergunta: mas só eu fazendo isso não vai mudar nada. E muda, porque só você fazendo, só eu fazendo, só a Di fazendo, o pouquinho de cada um fica um pocão. E o pocão resolve problema social, resolve os problemas que a gente tem no mundo. Então a fábula traz muito isso, de que de pouquinho em pouquinho a gente vai resolver, sim. E é fundamental que o seu pouquinho esteja nesse pouquinho de todos nós. Nossa, é lindo, eu adoro essa história. Eu te agradeço por esse papo aqui. Eu já conheci um pouquinho da história da Social e hoje descobri um pouco mais. Agradeço pelo papo. Se você quer deixar as redes sociais para a galera conhecer um pouco mais a Social, para as instituições também que tiverem interesse em fazer parte, e deixar o convite também para a galera vir conhecer a Social. Hoje a Social está aqui no Polo Digital. Então, de segunda a sexta a gente está aqui. Quem quiser conhecer a Social é só chegar no Polo Digital. Pode falar das redes, né? Para a galera saber um pouquinho mais e entrar em contato com você. Sim, a gente está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. A gente aparece como Somos Social. Tem site também, então caso vocês queiram entrar em contato, ou pode entrar pelo contato pelo YouTube, a gente tem alguns vídeos também, ou vir aqui tomar um café com a gente. Tomar um café. Bom, Ju. E o aplicativo está disponível também em todas as plataformas, tanto Android quanto a iOS, e você pode baixar de forma gratuita. É Social, Sou de alma, Cial. E aí baixa o aplicativo e já vai fazer parte desse pocão que todo mundo tem. E é super fácil de dar também, é gostoso, né, de participar, porque tem as gincanas, você pode resgatar um budget, enfim, é gostoso de interagir, de participar. Eu acho que vale super a pena conhecer um pouco mais a fundo desse projeto, dessa empresa, que a gente gosta tanto de fazer parte também. É isso, obrigada, Ju. Eu que agradeço. Eu agradeço a vocês que ouviram, que assistiram. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem com seus conhecidos aí para crescer, para ajudar a crescer a comunidade que é o Polo Digital. Muito obrigada.